Olá pessoal, tudo bem? Eu volto de férias hoje e começo a analisar as eleições de 2022, né? Um ano que deve ser bastante tenso e as eleições vão permear a sociedade brasileira, vai ficar discutindo durante o ano de 2022 inteiro essa eleição presidencial, né? A gente está no finalzinho, na segunda quinzena já de janeiro, e o cenário não é muito diferente daquele de outubro do ano passado, um ano antes das eleições, principalmente vendo a polarização entre Lula e Bolsonaro e a terceira via tentando ainda se viabilizar. Por causa disso, há uma expectativa de que o mês de abril, o início de abril, seja marcante para a desistência de alguns candidatos que não estão conseguindo se viabilizar na disputa eleitoral. Dificilmente, entre agora, o final do mês de janeiro, onde estamos, até o final de março, a gente vai ter uma grande mudança e, mesmo os candidatos dizendo que ainda podem se viabilizar, muitos deles já são pressionados internamente para que saiam da disputa, né? O que a gente pode ver aí mais claramente, além do presidente Jair Bolsonaro e do ex-presidente Lula, é de que por suas trajetórias, por sua insistência, tanto Ciro Gomes, do PDT, quanto João Dória, governador de São Paulo, hoje parecem fincar pé aí nas suas candidaturas. Há também o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, que começou muito bem, né? Quando chegou na disputa, chegou a assustar sua subida inicial, mas está um pouco travado, principalmente nas articulações políticas, e não conseguiu avançar muito nessas últimas semanas. Agora, os outros candidatos, esses sim, estão muito mais pressionados, né? Principalmente os candidatos do MDB, a Simone Tebet, e do PSD, o Rodrigo Pacheco. Por um lado, os comandos desses dois partidos, tanto do PSD quanto do MDB, preferem que entrem com candidatos próprios no primeiro turno para que estejam mais à vontade para negociar ali nos estados, né? E o objetivo deles é a composição para o Congresso. Então, por causa disso, que mesmo com as candidaturas ainda frágeis nesse momento e sem muita notoriedade aí no cenário, eles insistem nessas candidaturas. Ficaria mais fácil, por exemplo, para o PSD poder apoiar o Lula no Nordeste, apoiar quem precisar ali no Sudeste, seja ligado ao Ciro, seja ligado ao Lula, seja ligado ao Bolsonaro. No Sul, os nomes que precisar apoiar também ligados ao Bolsonaro, com mais facilidade, estando livre com um candidato no primeiro turno. E aí, no segundo turno, faria a composição com quem estiver mais bem colocado, e hoje me parece que o PSD está muito mais próximo do Lula do que do Bolsonaro. Vale a mesma coisa para o MDB. O grande problema é que de outubro para cá, a pequena mudança que teve foi uma perda de 3 a 4 pontos por parte de Jair Bolsonaro. Esses votos, essas intenções de votos foram para o primeiro colocado, para o Lula, e não para os candidatos da terceira via, e isso tornou, embora difícil, improvável, possível uma vitória do petista no primeiro turno. E aí, esse cenário de disputar o primeiro turno independente e depois fazer a negociação no segundo turno fica comprometido, né? Então tudo vai depender, além da viabilidade desses candidatos, também de como vão se dar as intenções de voto do ex-presidente Lula. Se ele continuar mantendo essa trajetória de leve crescimento ou de estabilização, ele dificulta a vida desses candidatos de terceira via que têm, né, nos seus partidos a possibilidade de um primeiro turno independente. Agora, se o Lula apresentar alguma queda, o que esses líderes partidários, esses caciques de MDB e de PSD principalmente, imaginam, se isso acontecer nos próximos meses, aí, claro, uma terceira via fica mais viabilizada até como opção, aí, como chance de disputar efetivamente as eleições presidenciais. Por enquanto, o que a gente tem colocado prazo para que os candidatos se viabilizem seria o final de março, para vários candidatos, e aí eu estou falando não só da Simone e do Rodrigo Pacheco, mas também falando do Alessandro Vieira, André Janones, Aldo Rebelo, vários outros nomes que estão aí colocados até o momento no debate, né? Luiz Henrique Mandetta e muitos outros. O que nós temos até agora o prazo de viabilização dele seria até março. Alguns estão tentando estender, o Dória já falou de tentar estender até maio, eles acham que antes disso não vai crescer, porque não vai ter a propaganda do PSDB na televisão. O Ciro já está lançando candidatura essa semana para tentar fincar pé nessa candidatura, já que o PDT já começa a se incomodar com essa subida do Lula e essa incapacidade do Ciro de sair do lugar. Tudo isso
está colocado para que em abril a gente tenha as primeiras definições e as primeiras desistências nessa corrida eleitoral de 2022. E a gente, claro, vai estar sempre acompanhando. Um abraço para vocês e até mais.